Obrigado. Oh, glória a Deus. Que Deus ilumine, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Temos a graça de mais um ano estarmos aqui presentes, mais um ano temos a graça de realizarmos esse encontro, esta reunião, que já entrou para o calendário da nossa igreja aqui em Canoas. Todos os anos a gente realiza, né? Este é um dos muitos eventos que a gente faz ao longo do ano, graças a Deus por isso. E nós temos a oportunidade de, todos os meses, os obreiros aqui de Canoas têm a oportunidade de estudarem a Bíblia comigo. E no final a gente fica pensando se é eu que estudo com eles ou se eles que estudam comigo, mas eu sei que a gente aprende junto. E estudar a palavra de Deus é prazeroso, falar de Deus é prazeroso, não defender uma religião, porque isso, não sei se você de casa tem uma religião, eu pessoalmente não tenho. Não tenho religião, não gosto desse termo, não gosto dessa expressão, não gosto do resultado que vejo das religiões de hoje, não acho efetivos, enfim. Mas nós temos que aprender não apenas a discordar, temos que aprender a nos tornarmos melhor. Conhecer de fato este Jesus Cristo que tanto se fala, conhecer de fato esse Senhor que a gente, ao longo, desde que começamos aqui por volta de 11 horas, já são 1h10 agora, e por 2 horas estamos falando o quanto Ele é importante, o quanto Ele é especial, mas isso tem que se representar não apenas ao longo dessas 2, 3 horas que nós estamos aqui no templo, que você de casa está acompanhando conosco, mas tem que se representar lá na nossa vida, no nosso dia a dia, conhecendo quem é esse homem, conhecendo quem é esse Jesus que encantou a tantas pessoas e por que ele conseguia encantar as pessoas, o que tornava ele tão diferente na maioria, pois naquela época não faltava cristão naquele tempo, não faltava religião naquele tempo, e mesmo assim o mundo estava vazio, como diz a Bíblia, o povo estava como ovelhas sem pastor. E nós vamos estar falando hoje de um tema que tem se apresentado muito ao longo do tempo, e ano após ano ele aumenta muito mais. Eu preparei alguns slides e os irmãos vão estar colocando tanto aí no telão quanto aí para você de casa, né, poder acompanhar conosco, para que a gente possa juntos estudar este tema. Se precisar eu mudo de cadeira, não sei em que lado que vai aparecer o slide, né? Então pode colocar aí, e se precisar eu acompanho aqui no celular, estou acompanhando, e qualquer coisa eu mudo. Veja que a gente fala em igualdade versus comportamento. É isso que eu quero trabalhar com vocês hoje, para que a gente possa entender essa diferença, pois tem muito crente que está defendendo o certo da maneira errada, está defendendo o justo da maneira errada, está defendendo a Bíblia da maneira errada. A intenção é boa, o resultado não é bom. E o que realmente vale é o resultado, não são as intenções. A Bíblia diz que Jesus nos escolheu para darmos frutos, e frutos que permaneçam, ou seja, ela foca o resultado das nossas ações e não simplesmente a intenção delas. Quando a gente estuda lá no curso dos obreiros, a gente observa e aprende que as intenções, elas são sim importantes, e em muitos momentos, quando Deus julga as nossas ações, Ele leva em conta as nossas intenções. Já que não somos perfeitos,
e por vezes queremos fazer o certo e o fizemos errado de maneira inconsciente. Porém, é necessário nós entendermos que mesmo que Deus compreenda as nossas limitações, elas vão limitar o resultado daquilo que nós queremos sobre a nossa vida. E você vai acabar sendo um crente que aparentemente faz muito, porém colhe pouco. Pode passar aí para o segundo slide, por favor. Igualdade versus comportamento, né? Um estudo para debater crenças e ações. É justamente isso que eu quero estar estudando com vocês hoje. Depois pode passar aí para o slide 3. Aí para você de casa que depois ficar com alguma dúvida, você pode acessar as nossas redes sociais, né? Tem aí os meus dados, inclusive tem o site da igreja, onde você pode ouvir os programas de rádio que eu gravo já, não sei nem quantos anos mais, já foram já mais de 300 programas que eu já gravei, e todo sábado vai ao ar, e cerca de 150 e poucos programas estão aí no site disponível para que você possa ouvir e aprender, né? Tem o meu e-mail também aí, tem o canal no YouTube, há muitas mensagens que ali você pode ouvir, né? Inclusive essa vigília fica gravada no YouTube, você pode acessar depois, compartilhar. Inclusive eu aconselho você que gosta de divulgar a palavra de Deus, quando você for compartilhar, clique em compartilhar e depois iniciar, porque daí você cria uma watch party, ou mais ou menos assim, né? Em inglês não é a minha linha, mas você vai criar uma transmissão para os seus amigos, e assim os seus amigos, as pessoas que você quer bem, vão estar podendo assistir também a essa vigília, aos cultos e assim por diante. Pode passar para o slide 4, por favor? Olha só, o problema que nós vamos estar estudando, né? O pecado, Deus define o pecado, mas não nos impede de cometê-lo. Esse é o primeiro ponto que você tem que observar. Deus, ele define o que é pecado, e isso é característica dele, não nossa. Nós não definimos o que é certo e o que é errado. Deus define o que é certo e o que é errado, né? As regras são deles. O que cabe a nós é nós escolhermos se queremos ou não cumprir, se queremos ou não segui-las. Busca direitos iguais ou impor suas verdades. E, como resultado, crescente aumento da paz ou da maldade. Aí que fica a questão. Nunca na história do mundo se pregou tanto como hoje. Nunca. Nunca se evangelizou tanto, nunca se pregou tanto. Já podemos dizer que nós estamos em 100% do planeta. Jesus é conhecido em 100% do planeta. Não há canto que os programas de televisão, de pastores grandes, alguns já estão, os seus programas chegam em 140 países diferentes. Nós estamos conseguindo, somente através da internet, alcançar mais de 40 países todos os anos. São mais de 40 mil pessoas, só dos cultos aqui de Canoas, que acompanham todos os anos. Mais de 40 mil pessoas em 40 países diferentes. Observe o volume de mensagens, de pregações. Nunca se pregou tanto. E a bondade está se multiplicando? A paz está se multiplicando? Não. Está acontecendo justamente o contrário. Quanto mais se prega, pior fica. Antigamente se falavam das orações isso. E as pessoas diziam: bispo, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Eu digo: irmão, quanto mais a gente prega, também pior fica. O teu caso não é diferente do nosso. Nós estamos no mesmo barquinho, seja eu pregando, seja você orando, e de fato às vezes a gente vê as coisas piorando e não melhorando. Vamos desanimar por isso? Nunca. Olha a mensagem do irmão Jefferson hoje, né? Podemos estar machucados, enfraquecidos agora.
derrotados? Não, de forma alguma. Por isso, passa aí para o próximo slide, o 5º slide, e vamos estudar aqui um pouco. Quero chamar a sua atenção. Pensem comigo. Abre a sua Bíblia. Eu dei uma comentada sobre isso no culto de terça-feira. Depois, se você quiser, você pode acessar o culto de terça e assistir. Abra aí em João capítulo 7, versículo 7. Eu quero citar 2 textos para que você compare, para que você consiga entender aquilo que eu estou querendo passar para vocês hoje. Por isso, nós vamos estudar isso de forma que você consiga compreender, né? Abra aí, então, em João, capítulo 4 e versículo 7. Eu, inclusive, daqui a pouco você de casa não tem muito hábito de ler, então eu peguei alguns textos assim, que até cego entende. Então não te preocupa, né? Porque eu vou ler por uma questão de hábito, mas daqui a pouco você já conhece os textos até decora, né? São textos muito pregados, já foram muito falados, mas eles vão nos ajudar a entender, para que você consiga chegar com raciocínio aonde se é necessário, para que depois dessa vigília você tenha uma cabeça diferente, uma mente diferente e um cuidado diferente com as tuas ações e, por consequência, os resultados. Olha só, João 4, 7, né? Olha só. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissesses bem, não tenho marido, porque tivesses 5 maridos, e o que tem agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. 2 pontos que eu quero chamar a tua atenção aqui nesta mensagem. O primeiro, a questão da fé. A pessoa que confia em Deus, a pessoa que acredita em Deus. Ela chega para Jesus, olha só que legal, ela chega para Jesus porque Jesus lhe pediu que tirasse água, e ela estranhou aquilo, já que os judeus não conversavam com os samaritanos, não se comunicavam, não falavam. E aí Jesus chega para ela e pede que ela tire uma água, que lhe desse um pouco de água para beber. E ela estranha aquilo e Jesus responde: se soubesses com quem está falando, você me pediria que eu te desse a água da vida. Ela ouviu aquilo estranho, né? E olhou: mas Jesus, tu não tem balde, não tem uma cordinha. Como é que tu vai tirar a água do poço se ele é muito fundo? De canequinho não dá. Jesus, como é que tu vai fazer para tirar a água do poço? Por um acaso tu és maior do que Jacó, que abriu este poço e bebeu ele e os seus filhos
e o seu gado? E Jesus responde: qualquer que beber desta água do poço tornará a ter sede, mas qualquer que beber da água que eu der não terá mais sede. Olha só que interessante isso. E o que ela faz? Senhor, dai-me desta água. Ela mesma havia afirmado que Jesus não tinha balde. Aí está ali Jesus sem balde, sem canequinha, sem jarrinho, sem garrafinha d'água, não tinha inventado a PET ainda, sem garrafa térmica, não tinha inventado a garrafa térmica ainda, muito menos a cuia. E naquela situação toda, Jesus sem nada, porque os seus discípulos tinham ido comprar comida, e Jesus não tinha o hábito de carregar essas coisas, inclusive tinha um dos apóstolos que cuidava inclusive do dinheiro. E mesmo Jesus, ela vendo que Jesus não tinha aparentemente nada para oferecer, ele diz: eu posso te dar uma água que vai te fazer não sentir mais sede. Ela não responde com dúvida ou desconfiança. Ela diz: Senhor, então me dê esta água. Fé ela tem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Ela esperava matar a sede com água. Ela foi ali por isso. E a prova daquilo que não vemos. Ela, com isso, configura ter fé. Ela queria suprir uma necessidade e acredita que iria suprir essa necessidade de uma forma que ela não estava vendo como. Porém, as coisas não se completam apenas com fé, pois a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Faltava então Jesus ver alguma obra, alguma ação da parte dela. E Jesus, propositalmente, diz para ela: vai lá e chama o teu marido. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus responde a ela: falas a verdade quando dizes não tem marido, pois esse que está contigo e nem os outros 5 que tu já teve foram teu marido. A mulher se espanta. Bem vejo que tu és profeta. Jesus conhece a gente antes de nós começarmos a pensar. Ele já sabe toda a nossa história, o nosso pensamento, as nossas intenções. E ele demonstrou de forma visível e clara em diversos momentos ao longo dos 4 evangelhos. E em cada uma delas nós vemos aqui que Jesus, ele enxerga naquela mulher o que os crentes não conseguiam ver. Jesus consegue ver naquela mulher, ele consegue enxergar naquela mulher o que os crentes da época não conseguiam ver. Aquilo que hoje nós chamamos de crentes, naquele tempo eles chamavam de judeus. Os judeus não conversavam com aquela mulher. Não! Conversar com mulher samaritana é pecado. Quem conversar com uma samaritana vai tudo queimar no inferno. Lá vai Jesus. E conversa com quem? Com uma samaritana. O mesmo Jesus que era contra os fariseus e discutia com eles no templo, os chamando por vezes de raça de víboras. O mesmo Jesus que dizia que os líderes religiosos eram raças de víboras, que os crentes da época, os judeus, por vezes se comportavam da mesma forma. O mesmo Senhor vai falar com uma samaritana e enxerga nela o que ele não via nos seus. E aí você nesse momento você pode perguntar: mas o que Jesus viu em mim? Jesus viu em você
aquilo que ele não viu nos outros. Mas como pode Jesus amar alguém como eu? Bom, o apóstolo Paulo diz que todo mundo é doido. Ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Ou seja, o amor deles é tão grande que não tem explicação. E o de Jesus é ainda mais inexplicável. Perceba então que esta mulher samaritana possui características, e nós vemos semelhança também aqui, se você puder ir no livro de João capítulo 8. Olha só, são 2 textos apenas. João 8, primeiro, a mulher adúltera. Eu não vou ler, porque com certeza vocês conhecem essa a decor. Se vocês não conhecem, eu conheço. Observe então, primeiro lugar, o que você não pode confundir é mulher adúltera com mulher prostituta. Eu já vi por vezes pessoas pregando e falando, aquela prostituta. Não, ela não era prostituta, ela era adúltera. Prostituição é o ato de vender o corpo em troca de dinheiro. O apóstolo Paulo fala sobre isso, lembrando que aqueles que com tais pessoas se envolvessem estavam cometendo não um pecado na carne, mas um pecado no espírito, já que o corpo é o templo do Espírito Santo. Você encontra isso, se não me engano, lá em Coríntios. E mulher adúltera, que vem da expressão adulterar, ou seja, quebrar pacto, quebrar acordo, que é o ato da traição. Você promete fidelidade, mas pula cerca, como alguns gostam de dizer. Perceba que aqui esta mulher, ela é apontada como adúltera com várias testemunhas. Interessante que o adúltero não aparece na história. A mulher incrivelmente estava adulterando sozinha. Não sei como. Dizem que alguns equipamentos utilizados nas áreas íntimas para uso individual não tinham sido inventados naquele tempo ainda. Alguns historiadores dizem que sim, pois alguns datam do tempo do Egito. Como não tem interesse nessas coisas, deixa passar. Perceba então que nós estamos vendo aqui que esta mulher que foi pega no ato do adultério, ela estava então, segundo a tradição cristã, ou melhor, segundo os crentes raiz, como estava pregando hoje, o crente raiz daquele tempo dizia, mulher adúltera deve ser morta apedrejada, pois é isso que a lei de Moisés diz. Sim, só que a lei de Moisés diz que o homem e a mulher tinha que ser morto apedrejado, não só um. Mas enfim, o peso ao longo da história sempre caiu muito mais sobre a mulher do que sobre o homem. Perceba aqui então aqui que este momento aonde os crentes trazem até Jesus alguém para ser julgado. Não é uma exclusividade daquele tempo. Pois eu escuto muito crente dizendo, até mesmo tu vai para o inferno. Fazem isso, nem apresentam mais para Jesus. Já julgam, condenam e apontam e dão a condenação. Direto assim, nem passa mais por Jesus. Naquele tempo eles não, antes de atirar pedra, antes de acusar, iam falar com Jesus. Hoje não, em tempos modernos como o nosso, não se leva mais até Jesus. Se rebenta pau, xinga, ofende, humilha, e tenho certeza que Deus me dará um galardão por isso. É mais ou menos assim que funciona. Veja aqui que essa mulher então, pega no ato do adultério, é trazida para Jesus por os líderes da época, por os grandes, e Jesus continua escrevendo na terra. Ele estava cocado, escrevendo na terra. Interessante esse ato, Bom, ter caderno naquele tempo, não existia caderno ainda, a não ser aqueles rolos de papiro.
Então Jesus devia estar trocando alguma ideia, devia estar meditando, fazendo algum plano, traçando alguma rota, algum local que ele ia evangelizar, né? E às vezes quando a gente escreve, a gente consegue raciocinar melhor. Pelo menos eu raciocino muito mais escrevendo do que simplesmente pensando. Se um dia você for lá no meu escritório, você vai ver sempre pilha de papel na volta, né? Porque é difícil a gente chegar a uma conclusão sem fazer um monte de rabisco, né? Porque minha letra não ajuda muito, né? Eu escrevo em código Morse, né? Só eu entendo, né? Mas eu entendo, né? E assim a gente vai levando a vida. Observa que Jesus intertido e escrevendo o seu código Morse também, né? Porque ninguém trouxe a Bíblia, o que ele estava escrevendo, não devia estar legível, não sei, né? Porém, observa que depois Jesus diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Uma colocação simples, né? Antes de você acusar algum irmão, olha para si mesmo, né? Em outro momento ele já disse: antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a primeira trave do teu. Observa que aqui então nós estamos vendo nas duas situações crentes agindo, crentes se comportando, crentes tendo ação com relação a alguma coisa que eles acreditavam estar certo, acreditavam que não deveriam falar com aquele tipo de mulher, né? Hoje ainda existem igrejas que diz que você não pode conversar com uma mulher se ela for de vida fácil, se ela for divorciada, se ela cortar o cabelo de maneira não muito alinhada, se ela botar roupa vermelha, enfim, todo mundo tem um ponto para separar, agora para unir é que não tem. Vivemos um tempo onde o que o povo gasta, eu estava lendo um livro de um psicólogo ontem, acho que foi ontem, ou ontem, aí é domingo, né? Sexta-feira eu estava lendo um livro e ele estava ali contando que se nós pegássemos o dinheiro que o mundo gasta hoje com calmantes, dava para eliminar a fome de diversas vezes da face da terra. Com o que o povo gasta com calmante, né? Ou seja, as pessoas estão cada vez mais propensas a gastar com calmantes, mas não em matar a fome de alguém. Que situação isso, né? Interessante isso. E veja que aqui nós estamos vendo como resultado, olha o resultado aí, ó. O resultado dos crentes, aqueles que defendiam a lei, qual era o resultado da ação deles? Ataque, ofensa, humilhação, desprezo, ou simplesmente dizer: eu tenho razão, eu falei a verdade. A questão é a forma como você coloca as coisas, como você fala as coisas, produz bênção ou maldição, constrói ou destrói, produz obras do Espírito ou produz obras da carne, produz obras do mal. Peço que passem para o próximo slide. E no mundo, vemos que há muita gente cheia de razão. Há muita gente cheia de razão, há muita gente cheio de boas intenções, e isso tem bastante no inferno também. Veja que, e no mundo, o que se tem praticado? Pode passar para o próximo slide. Veja essa imagem, creio que é a imagem que já está aparecendo aí, né? Manifestantes saqueiam igreja no Chile e usam imagens religiosas para montar barricadas, né? Ou seja, eles estão defendendo direitos. Como assim defendendo direitos?
Defendendo direitos de quem? De que forma tu defende os teus direitos? De que forma tu defende aquilo que é justo aos teus olhos? Pode passar o próximo slide. É o slide 8. Quem pratica a maldade não combate o mal. Aí na imagem, eles arrombaram uma igreja católica e estavam arrancando tudo que tinha lá dentro para usar como barricada. Quem pratica a maldade não combate o mal. Pode passar o próximo slide. Se une a ele. É isso que você tem que perceber ao longo das tuas ações e a forma como você responde, como você se relaciona com as pessoas, da forma como você se depara com as pessoas ao resolver problemas e conflitos. Toda vez que o resultado das tuas ações é ferir, é machucar, é humilhar, é desprezar, você não está fazendo o bem, você está fazendo o mal. Você não está se opondo às trevas, você está se unindo a ela. Pode passar para o próximo slide. Slide número 10. Ao longo destes quase 40 anos de igreja, já quebrei muitas imagens de ídolos. Nem saberia dizer quantas. Meu pai, ele chegava a trazer de caminhão para casa. O carro vinha torto de tanto santo. Nós metia marreta naquilo, tinha 4 aninhos. Agora pula para o próximo slide. Porém, todas aquelas imagens que eu quebrei foram doadas e autorizadas a sua destruição por aqueles que aceitaram a Jesus. Essa é a diferença. Nunca tirei pedra em qualquer imagem de qualquer santo em qualquer lugar. Quando você vai para Guaporé pela serra, você vê diversas casinhas de santo. Eu nunca parei sequer para olhar o que dirá quebrar, danificar, pichar, estragar ou qualquer outra coisa semelhante a isso. Porque no momento que eu estou defendendo a palavra de Deus, ela me diz que o mesmo Deus que me deu o livre-arbítrio para falar o que é certo, também deu. Glória a Deus. O mesmo Deus que me deu o direito de pregar o que é certo, também deu a eles o direito de servir aquilo que é errado. O teu direito tem que ir até onde começa o direito do teu próximo, do teu irmão, da tua esposa. De que forma você, marido, resolve os conflitos dentro de casa? Batendo, humilhando, xingando? Se você o faz, mesmo que as pauladas, as batidas não sejam com gestos agressivos, mas em palavras, você está errando do mesmo jeito. Mesmo que você tenha razão naquilo que você está dizendo, a forma como você está dizendo está te tornando alguém ligado a Satanás e não a Jesus, mesmo falando aquilo que está certo. A forma como a gente transmite faz a diferença entre estar servindo a Deus e estar servindo a Satanás. E é preciso tomar cuidado com isso. Pode passar o próximo slide. Jamais, em hipótese alguma, roubaria ídolos ou causaria qualquer dano com a desculpa de combater as trevas. Veja inclusive esta imagem desta passeata, vamos dizer assim, contra a homofobia LGBT que falam, né? Ou seja, uma mulher se veste como se fosse de Jesus, demonstrando a sua crucificação, né? Daqui a pouco eu vou passar um vídeo. O deputado em questão, ele usou 2 palavras que talvez você ache muito ofensivo. Peço já de antemão desculpas,
porque eu não acho nada mais ofensivo do que dizer que Jesus é gay. Dizer que o Mestre praticou o que os seus apóstolos e discípulos praticaram, um dos atos mais abomináveis citados na lei de Deus, e por isso são considerados uma abominação, né? São pecados extremamente graves. Não sei se você algum dia já estudou o livro de Levítico. Todos os pecados eles são classificados conforme a consequência do seu ato, né? Você tem pecados que têm uma punição muito mais grave e outros pecados que aparentemente não existe punição desde que você corrija aquilo que você fez, né? Ou seja, há uma classificação entre os pecados. Existem crentes que dizem, mas não existe pecadinho e pecadão. Existe. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir que existe. Há pecados que são extremamente graves. Homossexualismo é um deles. E todos os pecados que são considerados abominações, ou seja, pecados de extrema gravidade, quando você estuda eles, você percebe que eles têm uma característica em comum. Eles têm um grande envolvimento emocional. Ou seja, quanto mais tu pratica as abominações, né, mais prazer ele gera em você. Talvez você que nunca o praticou não consegue entender o porquê que aquela pessoa pratica. Porém, você só vai conseguir sentir a mesma coisa se você se afundar igual. É como aquele que é viciado em droga, né? Vício não é um pecado abominável, mas tem características semelhantes, né? Veja que estes pecados que são graves que a Bíblia aponta, são pecados que, como eu dizia, geram uma imensa carga de prazer, né? O adultério, por exemplo, é um pecado que é abominável, é um pecado que é visto gravíssimo, porque a pessoa que o pratica, cada vez que o pratica, adquire mais prazer, né? Ou seja, o sexo no casamento passa a ser algo que nem Natal e Páscoa, 2 vezes por ano, né? Agora, fora do casamento é toda semana, de preferência, começando na sexta e acabando na segunda, né? Por quê? Porque cometer um pecado que a Bíblia aponta como grave gera extremo prazer. Fazer algo que a Bíblia abençoa, não. Então, é importante que você guarde isso. Quando você defende a verdade, você tem que cuidar o resultado dessa tua verdade. Se essa sua verdade ela está praticando como resultado justiça e paz, ou ela está gerando conflito e guerra. Você pode ser, você como pai ou você como mãe, a forma como você lida com os teus filhos, que está te aproximando deles ou te afastando deles. Eu não estou dizendo que você vai ser aquele pai e aquela mãe de hoje, né? Que o máximo que fala é, não faz assim, mamãe vai chorar. Ou aquele que diz, se você não me obedecer, vou tirar teu celular. A criança em 4 anos. Ou seja, a sorte que nós não temos, nós como pastores, não temos como hábito nos meter na vida dos outros, e já estudamos muito essas áreas, então dá vontade de fazer comer o celular. A mãe. Mas como a gente aprendeu que não se mete na vida dos outros, né? E que o resultado dos meus atos não devem gerar maldade, e sim transformação, bondade, paz, a gente não faz, né? Mas que filho que vai respeitar um pai e uma mãe que negocia? Faz negócio.
comprando filho desde pequenininho. Depois cresce, vira prefeito, rouba. Onde foi que eu errei? Mas ele já aprendeu a fazer trapaça desde criança. Não, o que é isso, amado? Não faz isso. Não negocia com o filho. Pai e mãe é lei dentro de casa. Se não ouvir baixinho, dá uns gritos. Eu sempre falo em casa, eu sou um cara muito calmo. Agora, não esquenta. Não esquenta. Dá vontade de passar a mão na cadeira e sentar ali nas aspas. Dá. Não vou dizer que... Claro que dá vontade. Eu grito antes, para já avisar, vamos com calma, porque o negócio não está dando muito certo, né? Poxa, vamos fazer o que é certo. Entre estar arrumando problemas e confusões para o futuro, vamos ser felizes hoje. Agora, se você papai, se você mamãe, você não consegue comandar a sua casa com ação, sem negócio, te prepara para o futuro, tu vai ter que ganhar muito dinheiro. Senão, filho nenhum vai te obedecer. Nós vamos botar, você vai passar e vai começar a rodar o vídeo, libera o áudio dele direitinho. Vocês prestem atenção, como disse, em alguns pontos um pouquinho forte, mas vale a pena. Passa mais um, que daí ele roda. O Natal do Jesus gay e dos discípulos alcoólatras. Eu já vi pegarem crucifixo e enfiarem no próprio corpo. Eu estou esperando a Porta dos Fundos agora fazer um filme sobre Maomé, falando que Maomé é gay, falando que Alá é gay. Só que eu quero avisar uma coisa, hein? Todo lugar tem maluco, hein? Todo lugar tem doido. Até no meio de nós tem. O som de palma. É com muito respeito que eu subo a essa tribuna com essas duas imagens religiosas. Uma a imagem de Nossa Senhora, respeitada e admirada e devotada pelos irmãos católicos, Maria, respeitada pelos irmãos evangélicos, a Bíblia Sagrada, que é o livro do cristianismo, independente do nosso segmento religioso ou da nossa fé. Porque eu subo aqui nesta tribuna com esses dois elementos religiosos da fé brasileira? Porque eu já vi esta santa, esta imagem sendo ralada por um homem nu, segundo ele, numa performance artística da esquerda. Eu já vi rasgarem a Bíblia Sagrada também em manifestações da esquerda. Eu já vi pegarem crucifixo e enfiarem no próprio corpo, através do canal anal, em manifestações da esquerda. E eu nunca vi nenhum dos senhores deputados da esquerda, que se dizem cristãos, que se dizem católicos, repudiarem qualquer ato insano desta natureza. Agora, eles resolveram se aperfeiçoar. Já não estão mais quebrando as imagens, já não estão rasgando mais a Bíblia, mas agora estão de conluio com os seus pares, com os seus artistas. Eu falo da série da Netflix, que vai ao ar, infelizmente, falando sobre o Natal
do Jesus gay e dos discípulos alcoólatras. Sim, a Netflix está agora patrocinando uma aberração contra a fé cristã em um país cristão. Todos sabem que Gregório Duvier e todos sabem que Fábio Porchat faz parte da intelectualidade dessa esquerda cristofóbica, dessa esquerda que coloca na fé cristã a culpa por todas as misérias do mundo. Agora, eles ultrapassaram qualquer limite razoável de entendimento. Eles ultrapassaram qualquer limite da dignidade e ofendem a fé de milhões de brasileiros. Talvez na certeza de que o Cristo que eles ofendem sempre ensinou amor, e que talvez nenhum dos seus seguidores há de se levantar e talvez tentar contra a vida deles. É fácil falar do meu Cristo. Eu estou esperando a Porta dos Fundos agora fazer um filme sobre Maomé, falando que Maomé é gay, falando que Alá é gay. Estou esperando. Mas sabe por que não fazem? Porque os discípulos de Alá ou de Maomé não têm o mesmo comportamento dos discípulos de Cristo. Só que eu quero avisar uma coisa, hein? Todo lugar tem maluco, hein? Todo lugar tem doido. Até no meio de nós tem. Por isso eu estou entrando com uma ação com base no artigo 208 do Código Penal Brasileiro, no Ministério Público Federal, em qualquer instância cabível, contra a Netflix e a produtora Porta dos Fundos, por esse especial de Natal que afronta as famílias brasileiras, que afronta o meu Cristo. Verdade, o meu Cristo não precisa de advogados e nem de defensores, mas enquanto eu estiver aqui nesse parlamento, eu vou defendê-lo. Porque se instigar minha mãe, eu defendo. Se instigar meu pai, eu defendo. Por que eu não defenderia quem xinga o meu Cristo? Glória a Deus. E aí está o resultado, né? Esses ataques contra Cristo, contra o Senhor Jesus, não é algo de hoje. Ele não foi pregado numa cruz em vão, né? E claro que vão continuar fazendo estes especiais de Natal e muitos outros ainda piores do que isso, porque sabem que nós não vamos sair atacando ninguém, batendo em ninguém por causa de Jesus, já que não é esse o nosso propósito. E é isso que eu quero que fique bem guardado no coração de cada um de vocês, que o resultado das nossas ações deve ser sempre o amor, a união, a bondade, devem ser compatíveis com as obras do Espírito, né? Nunca deve se resumir as nossas ações a magoar, ferir, ofender, caluniar, desprezar, machucar, porque quando o fizemos não estamos praticando o bem, estamos praticando o mal. Passa aí agora, próximo slide. Eu sei que esse assunto, principalmente quando entra nessas áreas, fica um tema bastante pesado, vamos dizer assim, né? Porque é uma realidade do nosso tempo, né? Muitos grupos homoafetivos não estão preocupados em defender os seus direitos, estão preocupados em atacar os nossos. Essa é a questão. Porque a gente vive num país extremamente liberal. Eles podem se casar entre si, eles podem adotar filhos, eles podem comprar casas, carros, eles podem trabalhar, eles podem estudar, eles têm as suas
casas de show específica para eles e podem abrir quantas mais eles quiserem. Já existem igrejas evangélicas fundadas por pastores homossexuais. Se eles quiserem se casar na igreja, é só procurar uma das duas denominações que já existem no nosso país, duas que eu conheço, fora quem sabe muitas outras que já existem. É só ir lá e se casam lá sem nenhum problema. Então fica a pergunta: o que falta? Por que o ataque? Por que chegar a este ponto? O que mais está faltando para eles? Eu digo que falta na vida deles é Jesus. E eles partem para essa agressividade cada vez maior, não por falta de alguma coisa, porque eles têm tudo que o mundo pode oferecer, eles têm. Todos os direitos que eles precisam, eles têm. Todos, sem exceção. Algum momento complicado, seja por discriminação, isso sempre vai existir, pois seres humanos são imperfeitos. Por vezes, ao longo de cultos que aqui preguei, deixaram lá nos comentários mensagens que eu era ladrão. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram diversas vezes. Ou seja, eu fui atacado porque sou pastor, eles foram atacados porque são homossexuais. Muitas pessoas do Brasil são atacadas simplesmente por ser mulher. Muitas são atacadas simplesmente por viver na prostituição. E a maldade sempre vai existir. Sempre vai. A discriminação sempre vai existir em todas as áreas e aspectos de nossas vidas. Não é agora que vai ser diferente, nunca foi. Mas a questão em jogo não é por direitos iguais, porque isso já se tem. Só que o interior é tão vazio, que se tenta preencher com coisas que não saciam. Porque aonde Jesus não está, este vazio sempre vai existir. Este vazio de achar que o que está faltando mais direitos, não é mais direitos que está faltando Jesus na tua vida. Está faltando Jesus na tua casa. E se você hoje conseguir realizar todos os desejos do teu coração, você vai continuar sentindo exatamente a mesma coisa. Se todas as Bíblias fossem rasgadas e retiradas da face da terra, se nenhum crente mais existisse sobre a terra, ia continuar sentindo exatamente a mesma coisa. O mesmo vazio que sente hoje ia continuar sentindo. O mesmo desejo por algo mais vai continuar sentindo. Porque isso só Jesus preenche. Ninguém mais. Muitos têm conseguido perceber isso a tempo, têm abandonado as suas vidas pecaminosas e têm se entregado a Jesus e têm descoberto o que é ser feliz de verdade. Mas outros, infelizmente, pela sua, quem sabe, ignorância, teimosia, cegueira, continuam se afundando cada vez mais e tendo como resultado das suas ações a maldade, que por vezes as suas bocas pronunciam como se nós praticássemos. Eles quebram, os maus somos nós. Eles nos atacam e os maus somos nós. Eles atacam a Cristo e o errado é Ele. Que nós não venhamos ser micro pronunciadores da mesma coisa. Lá na tua casa, na tua família, com os teus amigos, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, que você não venha estar se comportando exatamente do mesmo jeito e da mesma forma que essas pessoas. Porém, você não está defendendo o homossexualismo, pois isso não é importante para você, mas está defendendo as tuas opiniões, porque elas são importantes para você. E você defende as tuas opiniões com a mesma garra, a mesma determinação que eles. Se precisar ofender, ofende. Se precisar humilhar, humilha. Se precisar xingar, xinga. Se precisar brigar, bater, quebrar, faz. Porque o importante é ter razão.
Eu quero pronunciar, vai ficar no site depois, eu não vou ler. É incrível isso aqui, mas eu não vou ler para vocês não dormirem, né? Pois quem não está habituado muito assim a estudar a palavra de Deus, ainda mais de madrugada, que é um bom teste, né? Não sei se você já fez isso alguma vez, mas é estudar a Bíblia de madrugada, né? Já tentou fazer isso? De dia é barbada, né? De madrugada, você levantar às 4 horas da manhã, de sexta para sábado, de sábado para domingo, sentar numa mesa e estudar a Bíblia. Já fez isso? É gostoso. É gostoso. É bom. Ali você se obriga a querer estar com o olho aberto, a querer entender, a querer estudar, né? E isso ajuda muito a gente ter mais concentração. Daí se a gente treina no difícil, quando a gente está no fácil é barbada. Veja que o livro de Juízes e o livro de Ruth, eles foram escritos, os fatos que neles estão aconteceram na mesma época. Os irmãos que já estudaram esses livros comigo sabem disso, né? E se você de casa quiser, acessa aí ministériocristosenhor.com.br/downloads e tem ali todo o material referente a esses livros. No livro de Juízes, lá no capítulo 21, do 19 ao 25, os crentes, eles se meteram numa confusão com as outras tribos e por isso não podiam se casar com elas, porque eles aprontaram em feio. Bom, no tempo de Juízes, você falar em crente aprontar é como você dizer que crente toma água, né? Observe que aqui neste capítulo, como eles não podiam se casar com as mulheres das outras tribos, e houve bem naquele tempo, naquela época em qual esse capítulo está se referindo, havia uma festa anual, onde todas as famílias iam, né? Todos os chefes de família iam. Então o que esses crentes se combinaram? Aconselhado por homens de outras tribos: faz o seguinte, amanhã tem a campanha, e a maioria dos chefes de família vão para lá. Aproveitem esse dia, entrem nas casas, sequestrem as mulheres e tomem elas como mulher para vocês. Quando os pais delas vierem, vocês começam a fazer carinha de choro, que estavam sozinhos, que estavam abandonados, e eles vão concordar e vai ficar tudo por isso mesmo. Conversa de crente. Está em Juízes. Na mesma época, existia um povo bem pequeno, onde existiam outros crentes. No livro de Ruth. Ali o livro começa contando sobre a história de Noemi. Ela tinha um esposo, 2 filhos, estavam vivendo nas terras que Deus havia dado a eles. Porém, devido ao distanciamento do povo de Deus, veio a fome, veio a miséria, veio a doença. Guarde bem isso, você aí de casa. Está enfrentando doença, está enfrentando fome, está enfrentando miséria. Por vezes isso é consequência do teu distanciamento de Deus. Não adianta apenas falar em Deus, tem que viver Deus. E ali houve então, ela e a sua família resolveram ir embora para terras estranhas, para terras de povos que em outro tempo foram inimigos do povo de Deus. E ali o marido dela morreu, os 2 filhos morreram e ficaram apenas as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Noemi, já sendo avançada em idade, disse para as 2: voltem para a casa dos povos de vocês, para que lá vocês encontrem outros maridos e assim vocês vivam em paz. Porque eu já sou avançada em idade e não tenho mais condições de ter outros filhos para vos dar por marido. E mesmo que eu ainda tivesse, vocês esperariam tanto tempo assim para se casarem? Orfa chora e vai embora
para sua casa. Ruth, esta incrível mulher, de todas as que eu estudei no Antigo Testamento, é a que mais me chama a atenção e é a história que eu acho a mais bela de toda a Bíblia. Quem sabe um dia eu possa conhecê-la no céu, né? Quem sabe? Ali ela diz para Noemi o seguinte: de forma alguma eu te deixarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde tu morares, eu morarei contigo, aonde tu habitares, eu habitarei contigo, e aonde tu morrer, ali eu também morrerei. Noemi, percebendo que não havia o que fazer, voltaram ambas para as terras onde antigamente Noemi morava com a sua família. Chegando lá, Noemi pronuncia uma frase que eu acredito que fez muita diferença na vida dela. Onde ela, chegando lá, ela diz: não me chame mais por Noemi, pois cheia parti, vazia voltei. Eu acho incrível isso, quando um ser humano consegue reconhecer aquilo que eu tinha, que para mim era pouco, era miséria, porque Deus não me estava dando nada. Agora eu sei que aquilo que em outro tempo era desprezível para mim, era o melhor que eu tinha. Ali começa a se construir, e Ruth percebe, ela tinha que arrumar um emprego, um trabalho para poder sustentar ela e a sua sogra. Sua sogra não tinha condições de trabalhar. Porém, a lei, ela dizia que quando você fosse na tua plantação colher os teus alimentos, não colha tudo. Tantos por cento da tua colheita deverá ficar no pé, para que as pessoas que não têm o que comer possam ir até lá, colher e se alimentar deles. E ainda dizia mais: tudo aquilo que cair ao longo do caminho, não pare para juntar, deixe ali, para que os que precisam, que vão vir atrás, se alimentem disso. E Ruth, aprendendo isso com Noemi, foi para uma fazenda onde se plantava e começou a fazer esse trabalho. Lá na fazenda de Boaz, outro homem que um dia eu, quem sabe no céu, possa conhecer. Porque é incrível a história desses dois, é apaixonante a história deles. Perceba que Ruth começa ali a trabalhar e a fama de Ruth começa a correr, porque o povo fala. Naquele tempo o povo tinha a língua assim, boa. Só que o bom, que ali naquela região tão pequenininha, o povo era crente. Uma crente de verdade. E quando eles falavam a verdade. Eram pessoas que o seu sapato tinha valor. Daqui a pouco você vai entender o porquê isso. Antigamente se falava que o bigode tinha valor. No tempo de Ruth, não, o sapato tinha valor, né? Era um tempo que o sapato tinha valor. E ali ela começa a trabalhar, a fama dela começa a correr. E Ruth era uma mulher belíssima. Boaz, quando olha aquela jovem linda, devia ser um homem extremamente tímido, já que não era mais um gurizão e era um homem solteiro. E ele
diz para os seus empregados: quando vocês estiverem trabalhando, não incomodem a Ruth. E quando estiverem colhendo, deixem cair um pouco mais do que o normal. Não tem problema nenhum, não parem para juntar. Deixa que depois ela vai vir atrás e ela vai colher. E independente do quanto ela consiga colher, não incomodem ela. Passou-se um tempinho, ela estava lá colhendo e ele convida ela para almoçar com ele, para sentar na mesa com ele. Nossa, isso era uma honra, né? Ela não era nem empregada do homem, era... No tempo nosso aqui era a mendiga da fazenda. Só que era a mendiga, né? Não era qualquer coisa, né, tio? E Boaz, mesmo sendo um homem, na minha imaginação, tímido e envergonhado, convida ela. E ainda diz: pode continuar na minha fazenda, colhendo tudo que for bom para ti e para tua sogra. E... que Deus as abençoe. Ele usava essa forma de se expressar. Era um homem que só pensava em trabalhar. E um dia ele ficou trabalhando até tarde no paiol, jantou por ali mesmo. E Noemi, já sendo mais experiente, né, disse: Ruth, fala o seguinte: você hoje toma um banho, passa um perfume, coloca uma roupa bonita e você vai lá no paiol, porque fiquei sabendo que Boaz vai trabalhar até mais tarde. Mas tu não deixa que ele te veja, fica escondido. A hora que ele deitar, que você aguardar um pouco e ver que está tudo em silêncio, você vai, levanta a coberta e deita nos pés dele e fica por ali. O homem de madrugada, eu acho que foi esticar os pés e viu que tinha alguma coisa nos pés, levou um susto. E perguntou quem é que estava ali. Imagina no escuridão, até achar uma vela para ligar, vou botar fogo do paiol. E ali e aí Ruth fala que era ela e ela se pronuncia, né? E aí ele se tranquiliza, né? Imagina a felicidade desse homem, né? Devia estar pensando: nossa, deve ser um sonho, eu estou sonhando, tomara que eu não acorde mais. Aí ele disse para ela: não, então você pode continuar aqui, porque já é bastante tarde. E quando começa a raiar o sol, eles levantam e Boaz diz para ela: tira a tua capa. E ele encheu de milho, né? E já chamou 10 velhinhos que estavam ali na volta, né? Não estava fazendo nada mesmo. Então venham para cá para servir de testemunha. Chamou a veiarada, chamou o cara também, o fulano, e começou a conversar. Olha, Noemi, ela já está bastante avançada em idade e ela tem umas terras e ela precisa negociar então isso, né? E você é mais remidor do que eu gostaria de saber se você tem interesse nisso. Aí o homem disse: bom, se é para comprar terra, eu tenho interesse. Aí Boaz diz: não, mas é que tem a nora dela, que está sozinha e não tem filhos, e precisa gerar filhos para que o nome da família de Noemi não desapareça. A lei, inclusive, previa isso. Era uma exigência da lei. Aí o cara já conhecia Ruth, já conhecia a mulher que tinha. Ele disse: bate, casar com ela não posso, porque senão eu vou arrumar problema lá em casa. A mulher que não devia ser mais aquela princesa, né? Aí chega o homem com uma mulher como Ruth, ele vai apanhar da mulher. Não, vai, isso se tem que casar com ela, eu não posso. Aí Boaz fez a festa, né? Não, mas então, já que tu não quer, eu quero. Farei o sacrifício, né? Mas para que fique aqui comprovado que eu conversei com você, além das testemunhas, né? Aqui no nosso tempo, o sapato tem valor. Então o remidor aquele tinha que tirar o seu sapato, dar para Boaz, como testemunho que eles tinham acordado tal feito. Boaz então, com o sapato na mão,
vai feliz da vida, casa-se com Ruth. E ele, feliz da vida, sem nenhum sacrifício, tem um filho com ela. E esse filho não apenas vem a ser avô de Davi, como entra para a genealogia de Jesus Cristo. E a história dela é tão magnífica, que o nome Ruth está lá em Mateus capítulo 1, na descendência de Cristo. Aí eu pergunto para você, quem destas duas cidades servia a Deus? Juízes ou Ruth? Ruth, na sua simplicidade, serviu muito mais a Deus. Serviu muito mais a Deus do que os juízes. 12 juízes, mais Samuel, depois 13, mais Moisés e Josué. Muitas histórias, guerras, vitórias, conquistas, e não estavam agradando a Deus em nada. Era uma igreja vazia. Agora, há poucos dias mesmo, foi pregado sobre um dos juízes, Gideão. Tinha uma igreja com 32 mil pessoas. Quando Deus foi escolher alguns servos para ganhar uma guerra, tirou 300. O resto, em outras palavras, ele disse: Gideão, o resto pode botar fora que não vale nada. Agora a gente vem aqui para Ruth. Não são muitos, mas o pouco que ali tem é de valor. Que a nossa igreja possa ser assim. Que não seja uma igreja de multidão, mas seja sempre uma igreja de valor. E que nós consigamos entender que os resultados das nossas ações, pode passar para o próximo slide, deve ser sempre o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. E há outros versículos que complementam isso. Eu não vou ler, porque para mim é gostoso, mas daqui a pouco para você é cansativo, né? Estudar a palavra de Deus, viver estas emoções, e cada vez que eu estudo o livro de Ruth, já fiz isso diversas vezes em minhas viagens, e escutava o áudio do livro de Ruth 4, 5, 6, nem sei quantas vezes eu ouvi a história, porque é magnífica. Eu acho, se existe uma história de amor linda na Bíblia, é a de Ruth. Deus foi muito grande na vida dessas pessoas que tiveram a humildade de reconhecer os seus erros, tiveram a humildade de pronunciar tudo aquilo que eu achava que era pouco e miserável. Naquele momento que eu achava que Deus havia se esquecido de mim e nada por mim estava fazendo, hoje eu sei, naquele tempo Deus estava sendo grande comigo. Noemi conseguiu entender isso da pior forma possível. Por vezes aprendemos com amor, ao nos emocionarmos com os textos, mensagens, e deles extrair o conhecimento. Por vezes só aprendemos com a dor da perda, pois Deus não consegue trabalhar em nós de outro jeito. Independente do meio que Deus tenha que usar, que você consiga compreender que aquilo que Deus escolhe para a tua vida sempre é o melhor. Que aquilo que Deus te dá sempre é o melhor, mesmo que o teu coração diga o contrário. Creia em Deus, creia também em mim, disse Jesus. Não turbe o vosso coração. Deus é bom, Deus é fiel. Que as palavras de Deus, pode passar para o próximo slide, possam estar aí na sua vida,
Agradeço muito a paciência de cada um que ao longo desta noite pôde ouvir os louvores, pôde ouvir esta mensagem, pôde relembrar esta incrível história de Ruth. Como eu disse, é um dos livros que eu mais gosto do Antigo Testamento, com certeza é o meu preferido. Conheço ele quase que decoro, de ponta a ponta, tão gostoso que ele é. Se você nunca leu o livro de Ruth, leia, você vai se emocionar com essa linda história. E aí, quando você estuda o contexto, essa linda história acontecer num tempo dos juízes, onde os homens sequestravam mulheres. Boaz inclusive menciona isso em um dos momentos. Ainda diz para Ruth que ela tinha escolhido muito bem ter vindo para trabalhar na fazenda dele, pois se ela estivesse ido para outra qualquer fazenda, algo de pior teria acontecido com ela. Ele mesmo menciona isso. Mas quando há um coração bom a Deus no meio, Deus te desvia do mal, Deus protege a tua casa, Deus protege a tua vida, Deus protege aquilo que é teu. E nos piores momentos da tua vida você vai ter a certeza: Deus não esqueceu de mim, Deus continua sendo grande comigo. Deus não me deixou de lado, Ele continua sendo Deus comigo. Hoje eu não consigo entender, mas o tempo vai passar e eu vou poder dizer: Deus naquele momento foi grande comigo, Deus foi bom comigo, Deus quer o meu bem, Deus quer o teu bem, Deus quer te fazer feliz. Não tente preencher aquilo que você sente falta com coisas momentâneas, com ataques a religiões, seja de qual for o tipo. Porque pastor A, pastor B, pastor C é ladrão, amado. O apóstolo Paulo diz que todo aquele que quiser pregar o evangelho, não importa se o pregar por amor ou por interesse, desde que o nome de Jesus seja divulgado e pregado. O apóstolo Paulo ensinou isso. Não aponte nenhum pastor, ninguém é perfeito. Não procure deuses na terra, há Deus só um que está no céu. Todos são de carne e osso. Se algum deles faz algo que você acha que deveria ser diferente, ora por ele, jejua por ele, levanta de madrugada e vai orar por ele. Deus é bom e quer salvar a todos e ama a todos. Porém, Cristo tem a incrível capacidade de enxergar corações de valor, de enxergar grandes servos em almas destruídas. Esta samaritana, como disse um anjo mesmo em um dos cursos de obreiros, ele disse que ela foi uma grande evangelista naquele tempo. A mulher que foi pega em adultério, historiadores dizem que é a irmã de Lázaro. Olha o que Jesus fez na vida dela depois. Olha o quanto Jesus foi grande na vida dela. Enfim, ame a Deus sobre todas as coisas. Pratique o bem. Faça o que é justo. Faça o que é correto. Se você viver o tempo de apanhar na cara, apanhe na cara dizendo: Deus está sendo grande comigo. Há tempo para todas as coisas. Não faça como Noemi. Quis fugir da presença de Deus para ter algo muito melhor, para lá fora descobrir. Cheia partir, vazia voltar. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Convido para junto orarmos ao Senhor. Vamos estar encerrando mais esta vigília para a glória de Deus. Agradeço a presença de cada um daqueles que acompanharam ao longo desta noite, mesmo que a distância, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, que Deus nos dê meios de podermos fazer muitas vezes ainda este evento, essas vigílias, para a glória de Deus.
por isso, esse momento, vamos orar. Vamos falar com Deus.